Então, boa tarde a todos. O meu nome é Frederico Águas e cabe a mim hoje moderar esta sexta sessão do Seminário Permanente de Investigação do SIX Nova. Trata-se da última sessão deste primeiro ciclo, que irá já para a semana um ciclo com mais sessões, que será anunciado ainda hoje. Julgo que estamos aqui com uma interferência qualquer, mas já passou. O novo ciclo que será anunciado ainda hoje será o segundo de 4 ciclos do Seminário Permanente de Investigação do SIX Nova, previstos até ao verão. Na sessão de hoje tenho o grato prazer de poder contar com a Carolina Gonçalves, do Grupo de Investigação 6 do SIX Nova, Educação, Conhecimento e Cultura, e com a Catarina Tomás, que me dizem que, enfim, padece de um problema de saúde que esperemos que não seja nada de grave, do Grupo de Investigação 2, Cidadania, Trabalho e Tecnologia. As duas trazem-nos aqui hoje um trabalho ainda em curso, ao que sei, enfim, precisamente no cruzamento destas duas áreas temáticas, dos dois grupos de investigação, relacionado com o estatuto profissional dos professores e com a avaliação que estes fazem das suas próprias condições profissionais. O título da apresentação é Insatisfação de educadores, educadoras e professores e professoras com a profissão, um retrato português, e sem me antecipar às suas intervenções, do pouco que falei, ou do que falei, alguma coisa que falei com a Carolina em particular, o trabalho que aqui nos traz é baseado num inquérito de questionário de largo espectro, com vários milhares de respostas. Antes de lhes passar a palavra, apresentava muito brevemente as duas oradoras de hoje, a Carolina Gonçalves, que é doutorada em Ciências de Educação, Teoria Curricular e Metodologias de Ensino pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Paris 10, Nanterre, é professora adjunta na Escola Superior de Educação de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa, desde 2006, desenvolve trabalho na área da didática da língua, na formação inicial e contínua de professores, e interessa-se sobretudo pela aprendizagem da leitura e da escrita e pela formação de professores em geral. A Catarina Tomás, que está presente também e enfim, como disse, afetada por uma ligeira perturbação de saúde, é socióloga, doutorada em Estudos da Criança, Sociologia da Infância, pela Universidade do Minho, possui pós-graduação em Direitos Humanos pela Escola de Direito da Universidade do Minho, também, e é professora adjunta, igualmente, na Escola Superior de Educação de Lisboa, onde foi coordenadora do mestrado em Educação Pré-Escolar entre 2012 e 2018. Entre os seus interesses de investigação contam-se, enfim, os direitos da criança, a participação das crianças, de infância e a educação de infância. Sem mais demórias, então, passaria então a palavra com as normas estabelecidas para este seminário, andará situada ali pelos 20 e poucos minutos. Tenho aqui mais uma vez a indicação que a minha ligação está instável, enfim, peço desculpa por isso, ultrapassa-me naturalmente, pedirei mais uma vez encarecidamente à Ana Ferreira que esteja de sobreaviso para a eventualidade de eu sair daqui. Peço desculpa por este facto. Carolina, então, mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes, Catarina também. Muito obrigada, Frederico. Bom dia a todos e a todas. É com muito agrado que nós estamos aqui e que aceitámos o desafio do Frederico para esta última sessão, para encerrar este primeiro ciclo do Seminário Permanente de Investigação do SIX Nova. Não sei se o meu som não estiver bom ou assim, digam-me para tentar reajustar. Portanto, tal como o Frederico já apresentou, nós trabalhamos na Escola Superior de Educação de Lisboa e acho que este contexto profissional também nos motivou muito, a par com o percurso de investigação, a fazer este trabalho de investigação. Portanto, a Catarina Tomás, lamentavelmente, mas parece que é uma manhã cheia de imprevistos, está com um problema de saúde, está presente, a quem eu agradeço muito a presença aqui, mas à partida eu irei dar conta da apresentação ao longo da sessão, mas a Catarina também estará à vontade para me interpelar sempre que sentir essa necessidade ou essa possibilidade. Eu vou partilhar então a minha tela para ter um suporte visual no decorrer da apresentação. Portanto, nós, de alguma forma,
de uma forma bastante embrionária e, como eu já referi, movidas pelo nosso percurso na formação inicial e contínua de educadores, educadoras e professores de primeiro e segundo ciclo, lançámos nesta pesquisa que teve início a recolha de dados foi em finais de 2019 e, portanto, considerando todo o contexto pandémico que se desencadeou a partir daí, os dados também ainda não estão muito trabalhados, nem foram divulgados e, portanto, este momento aqui também é uma boa oportunidade para partilharmos algumas ideias e para recebermos sugestões vossas. Portanto, apesar de já ser uma problemática bastante investigada, a satisfação com a profissão docente, nós pensámos que seria, ou consideramos que seria útil retratar o estado atual da satisfação com a profissão em Portugal. Portanto, vou fazer só um breve enquadramento, porque acho que o que será mais interessante mesmo é centrar-nos no que poderão ser alguns dos resultados. Portanto, esta satisfação na profissão não é recente, não é exclusiva da nossa profissão docente, têm sido vários os estudos que se têm dedicado a esta problemática desde há várias décadas. E muitos autores vão sugerindo um vazio teórico, ou pelo menos alguma conflitualidade teórica na análise da satisfação profissional, o que poderá explicar algumas contradições sobre o que significa estar satisfeito com o trabalho e alguns fatores que estão subjacentes. Portanto, sabe-se que é um conceito polissémico, polifónico, e a literatura tem-se centrado fundamentalmente na identificação e compreensão de variáveis que explicam a satisfação nos professores e não tanto nos educadores de infância, e portanto o nosso interesse foi também tentar mapear este público mais abrangente. Podem ser mapeados um conjunto de fatores que explicam a satisfação na profissão, em geral, fatores motivacionais que incluem o reconhecimento, a realização, conquistas, a atividade desenvolvida, a responsabilidade que é assumida, a progressão na carreira, o contexto, as condições de trabalho, as próprias relações interpessoais, a remuneração, a segurança que se sente, entre outros. Portanto, são também vários os autores que assumem que a satisfação na profissão é multidimensional, pois são várias as características, quer individuais, quer coletivas, que poderão contribuir para esta satisfação. Há autores que defendem também que a satisfação com a profissão dos docentes depende de fatores intrínsecos ao ensino e ao sucesso dos alunos, ou em ações que contribuem para atitudes e comportamentos positivos destes no local de trabalho, e por sua vez a insatisfação com a profissão relaciona-se mais com fatores extrínsecos ao ensino, como mudanças nas políticas educativas, expectativas elevadas por parte da sociedade, a perda do estatuto da profissão, o excesso de trabalho administrativo e também algumas relações interpessoais. Portanto, são poucos os professores que estão motivados na profissão por fatores externos. Contudo, nós sabemos que são, na generalidade, estes fatores externos que contribuem para a insatisfação na profissão. Em Portugal, no contexto português, apesar de não ser muito profícua a investigação sobre a satisfação docente, ela existe desde os anos 70 e tem-se vindo a ampliar nas décadas seguintes. De um modo global, tem-se focado maioritariamente em níveis de ensino específicos, que estão associados e também está muito associado ao mal-estar na profissão, com enfoque em áreas muito específicas, na psicologia ou nas ciências da educação. Faltou, na nossa opinião, ou tem faltado, ou poderá haver um contributo, poderemos dar um contributo nesta área, fazendo uma investigação mais ampla que contemple todos os níveis educativos do sistema educativo português e assumindo uma perspectiva também interdisciplinar, e daí também esta a origem
destes dois grupos, do cruzamento destes dois grupos disciplinares aqui, que permita traçar um retrato mais global a nível nacional relativamente a esta problemática. Portanto, parece-nos a nós que no quadro atual é necessário conhecer os níveis de satisfação com a profissão docente para ajudar a identificar fatores e mudanças necessárias, uma maior satisfação com este grupo profissional. Portanto, este mapeamento também nos poderá permitir refletir sobre outros fatores, sobre outras mudanças que poderão ocorrer, até mesmo ao nível das instituições de ensino superior, para melhorar a satisfação docente. Assim foi nossa intenção caracterizar a satisfação com a profissão docente em Portugal, analisando esta satisfação docente com outras variáveis que poderão ser determinantes na motivação, tais como o sexo, as fases da carreira em que os professores se encontram, o tempo de serviço, o sistema de ensino, a escolha da profissão como primeira opção ou não, a vontade ou não de desistir da profissão. Em termos metodológicos, portanto, cumprimos o roteiro ético, respeitámos o protocolo tal como descrito no Regulamento Geral de Proteção de Dados, garantindo o anonimato e a confidencialidade dos dados. Foi pedida também a autorização à DGE para a realização deste inquérito por questionário em contexto escolar, uma vez que foram os agrupamentos que serviram de contacto e de intermediário entre as investigadoras e os professores que responderam ao questionário. Portanto, participaram neste questionário 2.110 educadoras e professoras a nível nacional. Para a análise dos dados, portanto, foram calculadas estatísticas descritivas para todas as variáveis, incluindo médias, desvios padrão e percentagens, e foi feito o teste T de Student para comparar a satisfação no ensino de acordo com as variáveis que descrevi anteriormente, e foi feita também uma nova para comparar a satisfação na profissão com estas variáveis que já fomos referindo e que vamos voltar a falar. Quem são estes participantes? Portanto, olhando para estes participantes, que parece também que nos dizem muito, não é uma informação totalmente nova para quem está no contexto, ainda assim permite-nos talvez ter uma fotografia mais real de quem são os professores, os docentes atualmente a nível nacional. São maioritariamente do sexo feminino, pelo menos aqueles que participaram no nosso estudo, mais de 77% são mulheres e situam-se sobretudo neste bloco etário entre os 40 e os 59 anos, sendo que também é expressiva a percentagem acima dos 60 anos. Portanto, confirma-se que a classe docente é uma classe bastante envelhecida. Escolheram a profissão como primeira opção, portanto, quase 87% estão na profissão como primeira opção e têm cerca de 24 anos de tempo de serviço, de anos de serviço. Em termos de nível escolar em que estes participantes operam, portanto, são maioritariamente no terceiro ciclo e secundário, uma população que está no terceiro ciclo e secundário, ainda assim nós consideramos que a distribuição no nível escolar é bastante equilibrada. Possuem a licenciatura, maioritariamente, cerca de 70% é licenciado e 25% tem mestrado. São professores sem termo, em termos de tipo de contrato, contrato sem termo ou termo certo ou incerto. E situam-se, quando questionados acerca da fase da carreira em que se situam, portanto nós verificamos que se identificam numa fase de diversificação ou continuidade na carreira e também numa fase de desinvestimento já na profissão. Ainda assim temos 14,6% que se considera numa fase de serenidade.
ou 12,8% numa fase de estabilização. Trabalham maioritariamente na rede pública, 95% está na rede pública, e o tempo que despendido entre a casa e a escola também está distribuído de uma forma bastante equilibrada entre quem demora menos de 10 minutos ou quem demora mais de 10 minutos para chegar a casa ou à escola. Quando nós analisamos a satisfação destes educadores e professores com a profissão, considerando o sexo, a escolha da profissão como primeira opção, a vontade ou não de desistir da profissão, assim como a recomendação que fazem de ser docente ou não a outros, observa-se que quem nunca pensou em desistir da profissão está mais satisfeito do que quem já pensou em desistir da profissão, verificando-se aqui diferenças estatisticamente significativas, e o mesmo acontece para a variável quem recomenda a profissão a outros, ou seja, quem aconselha a profissão a outros docentes, a outras pessoas, também apresenta um nível médio de satisfação superior a quem não recomenda esta profissão a outros. Por outro lado, nós não encontramos diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres e entre quem escolheu a profissão docente como primeira opção e aqueles para quem ser docente não é a primeira opção. Em seguida, analisámos o nível médio de satisfação docente, considerando o nível escolar, a rede de trabalho, o tempo despendido entre casa, escola e as fases da carreira, os anos de experiência, o tipo de contrato e as habilitações académicas. E então, para a variável nível escolar, nós verificamos que os educadores estão em média mais satisfeitos do que os professores dos restantes níveis de ensino, sendo esta diferença estatisticamente significativa. A rede de trabalho também foi decisiva para o nível médio de satisfação com a profissão, ou seja, os professores que trabalham na rede privada estão mais satisfeitos com a profissão do que os professores que trabalham na rede pública. E quando se analisa a variável das fases de carreira, verificam-se também diferenças estatisticamente significativas entre quem está na fase de conservadorismo ou distanciamento e na fase de desinvestimento e quem está nas restantes fases da carreira. Ou seja, estes grupos apresentam um nível médio de satisfação com a profissão inferior aos restantes grupos que estão nas outras fases, sendo que quem está na fase de serenidade apresenta um nível médio de satisfação mais elevado. Na análise também há a variável dos anos de serviço por categoria, observam-se diferenças significativas entre quem tem 0 e 3 anos de serviço e quem tem entre 26 e 35 anos de serviço. Portanto, o primeiro grupo está mais satisfeito com a profissão do que este último grupo, que é o menos satisfeito, ainda que as diferenças entre si não tenham um intervalo muito grande. Portanto, o que nós verificamos aqui efetivamente é que há algumas diferenças, mas os intervalos médios de satisfação, eles não são muito diferentes entre os diferentes grupos. Para as restantes variáveis, percurso de casa-trabalho, tipo de contrato ou habilidades académicas, não encontramos diferenças no nível médio de satisfação. Por último, nós fizemos uma regressão linear para prever a satisfação com a profissão, considerando as variáveis nível educativo, rede de trabalho, fases de carreira e anos de experiência, e este modelo demonstrou explicar 19,6% da variação da satisfação docente com a profissão. O nível de ensino estava relacionado com a satisfação na profissão, sendo que trabalhar no primeiro ciclo, no segundo ciclo, terceiro ciclo ou secundário estava negativamente associado à satisfação com a profissão em comparação com trabalhar no pré-escolar, ou seja, quem trabalha no pré-escolar está mais satisfeito com a profissão. Trabalhar no setor privado também está positivamente associado à satisfação com a profissão quando comparado com trabalhar no setor público. E por último, estar nas fases de carreira, conservadorismo, distanciamento e desinvestimento estava negativamente associada à satisfação com a profissão em comparação com o estar na fase de entrada na profissão.
não verificámos diferenças, outras associações relativamente aos anos de experiência. Portanto, numas conclusões preliminares destes resultados que estamos a analisar, podemos referir que os profissionais que já pensaram em desistir da profissão usualmente entram mais cedo na fase de diversificação, e aqui também é necessário um trabalho articulado a uma reflexão no seio das instituições de ensino superior para se pensar exatamente os fatores e as mudanças necessárias a uma maior estabilização na carreira docente. Quem trabalha no pré-escolar e na rede privada está também mais satisfeito com a profissão do que os restantes grupos, e é necessário também pensar que condições, que fatores poderão influenciar, poderão interferir com esta satisfação, com a redução do nível médio de satisfação nos restantes grupos. Há aqui também esta questão, não é, que nos faz pensar que quem está na fase de diversificação já pensou em desistir da profissão, e também pensa manter-se na profissão, mas aqueles que estão na fase da serenidade nunca pensaram em desistir da profissão. Portanto, há aqui dados que nos levantam questões, há aqui dados que, até pela sua ambiguidade, nos poderão fazer pensar em diversos fatores e contextos que poderão estar associados a esta satisfação. Nós terminamos assim a nossa apresentação formal destes primeiros resultados, e obviamente que agora estamos totalmente disponíveis para pensar convosco estes resultados. Muito obrigada. Frederico tem o microfone desligado. Peço desculpa. Estava a agradecer à Carolina por esta apresentação, estava a agradecer à Catarina também pelo trabalho, e estava a dizer que, enfim, de acordo com a mecânica estabelecida para estes seminários, segue-se agora um período alargado, enfim, temos bastante tempo ainda para fazer, de perguntas e discussão alargada. Enfim, eu posso aceitar inscrições através do chat ou bate-papos, o que é o melhor mecanismo. Enfim, acompanhei com muito interesse, eu próprio tive também a oportunidade antes de vir aqui para esta sessão, enfim, conversar um bocadinho com a Carolina sobre este trabalho, de ler os textos também, o texto em particular que a Carolina teve a amabilidade de ceder como um dos pontos de partida, sublinhou na altura, para esta investigação, e tinha desde já, enfim, para lançar aqui o debate, 2 ou 3 perguntas que gostava de lhe deixar. A primeira, enfim, não sem antes sublinhar aquilo que me parece ser a grande relevância do inquérito, pelo seu universo bastante alargado. Não estou propriamente familiarizado com os estudos nesta área, mas, enfim, estamos a falar de mais de 2.000 respostas ao inquérito, julgo que é significativo, e, enfim, era isso. Queria de facto sublinhar a dimensão à amostra, mas queria perguntar à Carolina, enfim, em que medida é que se podem tomar estes dados, segundo entendi, foram recolhidos através de questionário online, certo? Como representativos em termos etários, em termos de serviço, enfim, em termos dos dados de caracterização desta população, tendo em conta justamente enfim, o facto de, enfim, terem sido os próprios a assumir a responsabilidade pela resposta, não é? Enfim, pode-se considerar aleatório, mas gostava de perceber um pouco melhor esse mecanismo. Gostava também de, enfim, pedir à Carolina, se tiver a gentileza de o fazer, de procurar tornar um pouco mais explícito. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o texto que a Carolina e a Catarina tiveram a habilidade de nos ceder, o texto do António Nóvoa, que, enfim, mais do que diretamente preocupado com a questão da satisfação dos professores, propõe no texto em questão enfim, um projeto de reforma para a própria formação de professores, em torno da ideia de profissionalização, aproximando da formação médica, por exemplo. Gostava que a Carolina pudesse falar um pouco
enfim, se for caso disso, como é que estes dois termos, ou seja, a proposta que está consubstanciada no texto do António Nova e este exercício de proceder à satisfação dos professores estão, enfim, relacionados. Gostava também, enfim, de perguntar, e na sequência desta pergunta, em que medida é que este mesmo instrumento de inquérito por questionário pode ou não ser utilizado, enfim, não apenas para medir o grau de satisfação da generalidade de educadores e professores, mas como instrumento também para recolher elementos para essa reforma no sentido de aumentar a satisfação dos próprios professores. Ou seja, o questionário, segundo sei, segundo vi, enfim, também num draft do paper, não se dirige propriamente à percepção da parte dos professores e educadores daquilo que está mais correto ou menos correto nas suas condições profissionais. Enfim, gostava de perceber também se isso está no horizonte desta pesquisa, se poderia ser feito, em que medida poderia ser feito. Enfim, para começar, porque nesta conversa deixaria aqui estas 3 perguntas. Não sei se desde já há alguém mais inscrito, julgo que não. Talvez pudéssemos começar por aqui, se é que eu me fiz entender bem em cada uma das minhas 3 interpelações. Carolina, logo me dirá. Obrigada, Frederico. Sim, vou tentar responder interligando estas questões que foram colocadas. Obviamente que aqui foi uma amostra aleatória que não é representativa de toda a classe docente, não é? São dados exploratórios que nos permitem, de alguma forma, uma reflexão ou lançar uma reflexão nesta área, cruzando diferentes fatores que nos parecem importantes para repensar ou para pensar a formação docente, quer inicial, quer contínua. E é aqui que entra exatamente o texto do Nova, ou se calhar também é aqui que entra a ausência de alguns dados que nós ainda não trabalhámos e que não foram aqui apresentados. Portanto, porque neste questionário que foi aplicado aos docentes, o questionário não analisava unicamente estes dados que nós aqui apresentamos. E, portanto, nós pedíamos também aos docentes que se posicionassem relativamente ao nível de necessidade e de interesse na formação, relativamente àqueles tópicos que o Nova lança no seu ensaio para se repensar a profissionalidade docente. E, portanto, obviamente que importa cruzar todos estes dados, e é aqui que possivelmente entra este diálogo. Nós que não estamos propriamente no terreno, temos uma visão do que poderá ser necessário para se repensar a profissão docente, e quem está no terreno, de que forma é que se posiciona relativamente a estas premissas que nós lançamos como necessárias para a formação docente, para se repensar a profissionalidade docente. Eu acho que foi esta tentativa de diálogo que nós pretendemos estabelecer, tendo o texto do Novo como ponto de partida para se melhor conhecer a realidade dos docentes. Portanto, eu diria que é um trabalho embrionário, exploratório, prévio a um outro trabalho que pode ser desenvolvido, ou seja, antes de lançarmos pilares ou de estabelecermos pilares, talvez fosse importante ou fosse interessante estabelecermos esse diálogo com quem já está no terreno. Que necessidades, efetivamente, é que essas pessoas que estão no terreno sentem para melhorar as condições de sua profissionalidade docente? Não é? O que é efetivamente relevante e faz sentido para elas no seu dia-a-dia, no dia-a-dia da sua profissão. Portanto, foi um bocadinho esta tentativa de estabelecermos este diálogo entre a teoria, entre os teóricos e os práticos e aqueles que estão no terreno. Porque é também muito comum ouvir-se dizer que às vezes as propostas práticas, as mudanças que são sugeridas nem sempre vão ao encontro das necessidades de quem está no terreno, não é? E então, efetivamente, o que é que os professores valorizam mais para o reconhecimento da sua profissão, para a valorização da sua profissão?
E há dados já preliminares a esse respeito? Não, são mesmo dados que lá está, que nós recolhemos, mas que por razões diversas nós Não não conseguimos tiveram. até ao momento analisar, não conseguimos até ao momento mesmo estabelecer esta relação. Obrigado, Carolina. Enfim, eu não queria monopolizar aqui a conversa, até porque já temos inscrições também para mais perguntas. Não queria só deixar de, enfim, acrescentar aqui mais uma breve questão, isto mais em termos de substância do próprio inquérito, que resultam, enfim, do acompanhar desta apresentação. Não sei se terei registado exatamente bem, mas pareceu-me, pelo menos aqui nas minhas notas, ter anotado 1 ou 2 dados que me pareceram, pelo menos, enfim, mais ou menos contraditórios. Tenho anotado aqui, julgo ter ouvido, que níveis de posição na carreira associados a uma maior serenidade, mais avançados, estariam associados a níveis médios de satisfação mais elevados, de acordo com os vossos dados, mas ao mesmo tempo também menos tempo de carreira relacionar-se bem com a própria satisfação, que à partida parece ser, enfim, contraintuitivo, pelo menos na sua relação. E queria perguntar de que forma é que estas duas variáveis, enfim, se é que esta pergunta faz sentido, estão relacionadas e em que medida é que consigo dar sentido a esta... Da leitura de um draft que a Carolina teve a amabilidade de me passar previamente também, tinha ficado, agora não foi de facto a ideia com que eu fiquei, tinha ficado com a ideia também que a própria precariedade, que por sua vez poderia ser associada a tempos de serviço ainda menos longos, não foi exatamente o que a Carolina disse agora, se ouvi bem, mas pelo menos nesse draft tinha ficado com a ideia que a própria precariedade, por aquilo que pudesse parecer, também estaria de alguma forma positivamente associada a algum grau de satisfação, enfim, o que, atendendo a conjunto de intuições que temos sobre este tema, e se pensarmos, por exemplo, em inquéritos que têm estado a ser feitos a outro nível, pela Ana Ferreira, ao nível enfim, não da profissão docente, mas da investigação, contradizem um pouco esta ideia. Enfim, há aqui dados que provavelmente dizem respeito à análise multivariada, que não sei até que ponto é que foi concretizada, que sem mais parecem um pouco contraintuitivos, pelo menos, se não contraditórios, e enfim, queria convidar Carolina, não tanto a pronunciar sobre os aspectos metodológicos, mas mais sobre a substância da coisa, sobre estas e sobre estes factos, digamos assim, não é? Enfim, tenho aqui também, desde já, como tinha dito, mais uma questão da parte da Ana Ferreira. Posso responder a esta? Pode ser, sim, porque não? Não peço desculpa, Ana, já tinhas inscrito, eu antecipei, mas enfim. Então, mas sim, e depois passarei a palavra Obrigado. De facto, sim, para nós também houve aqui aspectos que acabaram por ser, nos resultados, que acabaram por ser contraditórios, não é? Com o que a literatura nos diz e com o que nós sabemos. No entanto, sabemos que este nível médio ou este nível superior de satisfação com a profissão nos primeiros anos de serviço, ela justifica-se exatamente pelo encanto em que nós estamos com a profissão. Há uma fase de encantamento e temos mesmo essa linha, essa curva descrita, não é, que temos uma fase de encantamento e depois começamos a descer e entramos numa fase de desencanto com a profissão. Portanto, quem está nos primeiros anos de serviço ainda acredita muito na profissão, ainda acredita muito nas mudanças positivas que possam ocorrer nestes contextos profissionais. E obviamente também ainda acredita muito em melhorias, portanto há aqui um fator também de uma expectativa positiva relativamente à profissão que podem justificar este aspecto. Depois, porque é que quem está numa fase de serenidade na carreira também mantém estes níveis de satisfação com a profissão elevados? É porque normalmente quem nos primeiros anos ficou insatisfeito com a profissão, abandonou a carreira docente, não é? Não continuou na profissão. Portanto, há aqui também muitos dados que nos dizem isso. Às vezes
associado à precariedade, associado a níveis, a contextos mais instáveis de trabalho, portanto são pessoas que procuram outras alternativas e que acabam por abandonar a profissão docente. Aqui eu refiro-me exclusivamente a dados relativos à carreira, à profissão docente, portanto não estou a generalizar a satisfação na profissão com outras carreiras, estou a falar na carreira docente. O que a investigação nos tem dito é que efetivamente quem está mais insatisfeito com a profissão nos primeiros anos acaba por procurar outras alternativas. Nós também ficámos surpreendidas com estes resultados relativamente a uma satisfação média positiva de quem tem um trabalho mais precário ou mais instável na carreira docente, e depois, quer dizer, há uma leitura subjetiva, é uma inferência que fizemos, acabam por ser também estas pessoas, estes docentes que acabam por ter menos responsabilidade nas escolas. E se nós formos ver, são os fatores externos, não é? São os fatores extrínsecos que mais contribuem para a insatisfação na carreira docente. Estes fatores extrínsecos normalmente estão associados a um aumento do trabalho administrativo nas escolas, que quem é precário acaba por não ter tanto essa responsabilidade desse trabalho administrativo nas escolas, portanto, em boa verdade, a leitura que nós fazemos é que quem passa menos tempo nas escolas de alguma forma tem unicamente os fatores intrínsecos que contribuem para a satisfação na profissão, que é de facto o sucesso dos alunos, o desempenho dos alunos, essa preocupação unicamente quase com a atividade escolar em sala de aula e não tanto com outras atividades extra-sala de aula, que acabam por ser as atividades que mais desgastam na carreira docente. Portanto, é um bocadinho esta a justificação que nós atribuímos a talvez a estas contradições nos resultados. Obrigado, Carolina. Passava então a palavra à Ana Ferreira, não sei, antes de convidar os restantes, também estou a ver aí várias caras a acenar que se à medida que a Carolina vai respondendo, e por convidar os terceiros também para se pronunciarem. Ana, tinhas também uma pergunta ou um conjunto de perguntas? Sim, muito obrigada. Antes de mais, agradecer a apresentação e a clareza com que foi feita. Eu tinha um conjunto de perguntas, mas primeiro queria comentar o comentário do Frederico e as relações com a satisfação na profissão e o facto de ter sido dito que havia aqui, se calhar, alguma divergência entre a profissão da investigação e a profissão da docência. Eu, na verdade, acho que não há. Acho que o que nós estamos a olhar para coisas diferentes. A precariedade na investigação não tem nada a ver com a precariedade de um contrato de trabalho a termo certo versus um contrato de trabalho a tempo indeterminado ou sem termo, não é? O que nós estamos a falar na investigação é um contrato a termo certo versus uma bolsa, um vínculo pontual por recibos verdes, atos únicos ou nem sequer qualquer contrato. Portanto, o que nós dizemos o que nós encontramos, e fizemos um inquérito com também cerca de 2.700 respostas, e de um modo geral o que nós encontramos é que para o mesmo tempo a desenvolver este tipo de atividades, os vínculos mais precários, mas estou a falar de vínculos de bolsa, de vínculos pontuais, têm uma menor satisfação do que as pessoas que têm um contrato a termo certo. Portanto, maiores níveis de precariedade estão associados a uma menor satisfação. Mas quando olhamos para o tempo na profissão, que na verdade é isso também que eu julgo que está aqui presente, as pessoas que estão há menos tempo, as pessoas mais novas e que estão há menos tempo são mais satisfeitas do que as pessoas que estão há mais tempo. Portanto, isto se relaciona-se com o facto das pessoas estarem muitas há mais de 20 anos a fazer investigação, muitas doutoradas, fizeram todas as coisas e continuam com vínculos precários. Portanto, eu julgo que a divergência, que não há de facto uma divergência, que estamos a olhar para coisas um bocadinho diferentes. Relativamente aos dados apresentados, eu julgo que seria útil tentarmos perceber o que é que eu julgo que a maioria dos valores médios da satisfação que nos apresentou tinham valores de 5, 6, alguns haviam uns 4, mas se calhar convinha perceber a partir de quanto é que é satisfeito, ou seja, situar isto na escala, para nós percebermos, porque 5, 6 são valores, julgo eu, intermédios na escala. Como eu não sei a escala, se calhar eu que não tive com atenção, é difícil de perceber se as pessoas estão de facto satisfeitas ou se não estão satisfeitas. Eu tenho só mais uma pergunta, é muito curta e depois responde-me a tudo, é de facto muito rápida. Na regressão linear que apresentou,
disse que 19% da satisfação poderia ser explicada por estas variáveis, o que significa que 81% não pode. Eu gostava de saber se têm, até porque recolheram mais dados, se têm alguma ideia ou se outros estudos apontam para para outras variáveis que pudessem explicar a satisfação ou a insatisfação neste trabalho, e muito obrigada e gostei muito dos meus parabéns. Obrigada. Sim, deve ter sido lapso meu, ou possivelmente foi lapso meu, eu não ter dito a escala, também não me recordo. Portanto, nós estávamos a trabalhar com uma escala de 0 a 10, e portanto, obviamente, é certo que estamos ali a níveis intermédios, mesmo quando falamos de um nível de satisfação mais elevado de quem trabalha no pré-escolar, nunca é um nível de satisfação próximo do muito satisfeito, do excelentemente satisfeito. Portanto, estamos efetivamente a trabalhar a analisar um grupo que está medianamente satisfeito e, portanto, depois dentro deste medianamente temos o grupo do pré-escolar que está um bocadinho mais satisfeito do que os restantes grupos, mas portanto não podemos dizer que é uma escala que é um grupo que está muito satisfeito com a profissão, o que também não nos surpreende. Portanto, são resultados que também não nos surpreendem, conhecendo o contexto. Relativamente à outra questão que a Ana Ferreira colocou, efetivamente nós neste momento ainda não conseguimos analisar os restantes dados, fazer outras previsões. Portanto, tal como eu disse no início, são mesmo resultados embrionários que nós trazemos. Fomos aqui muito interpeladas, muito motivadas pelo Frederico a vir partilhar este trabalho que está em curso, e portanto contamos obviamente ter outros dados, outras possibilidades que nos permitam também enriquecer e alargar esta caracterização. Obrigado, Carolina. Enfim, enquanto eu aguardo aqui por mais intervenientes, as questões vão surgindo. Tinha aqui também algumas, enfim, julgo que, independentemente destas leituras mais finas, se há dados que começam por sobressair em termos substantivos do conjunto da investigação, pelo menos para já, enfim, a própria Carolina sublinhou, no draft do paper isso está sublinhado também, tem a ver com a maior satisfação relativa de educadores face a professores, isto está afirmado assim, não é? Neste último caso, ou melhor, em geral, dos privados face aos públicos, não é? Ou seja, se há dados que parecem mais inequívocos em termos gerais da leitura preliminar que a Carolina e a Catarina fazem dos dados, são estes. Gostava, enfim, que pudesse falar um pouco sobre isto. Enfim, há algumas intuições imediatas que podemos ter sobre as motivações destes dados ou sobre as causas destes dados, mas depois tinha uma curiosidade mais geral, enfim, sendo que também tenho aqui, entretanto, mais uma inscrição, a que passarei já. Tinha uma curiosidade mais geral, enfim, não sei até que ponto é que é possível responder ou não. Sei que a Carolina trabalha sobretudo neste universo da educação, mas queria saber se estes dados, como é que estes dados, se é possível acrescentar alguma coisa acerca de como estes dados, a respeito da relação entre satisfação na carreira e tempo de carreira, comparam com outro tipo de carreiras à margem das carreiras docentes e, enfim, pegando aqui na deixa da Ana Ferreira também, de dados enfim, das carreiras de investigação. Não sei se a Carolina pode acrescentar alguma coisa sobre isso. Tenho aqui uma questão da Ana, que presumo que tenha também desde já o microfone ligado. Se não tem, peço-lhe que o ligue, por favor. Muito obrigado. Obrigada. Também queria dar os parabéns à Carolina e à Catarina por este trabalho, que é de facto um trabalho muito interessante. Eu sou professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e também na minha atividade letiva, portanto, leciono na licenciatura em Educação Básica e mestrado em Educação Pré-Escolar, que são, de facto, é o mestrado que habilita profissionalmente para a profissão da Educação de Infância, sendo que a LEP, para quem não está familiarizado com estes percursos de formação, a licenciatura em Educação Básica é a base que permite depois, com o mestrado, aceder,
portanto, quer à atividade profissional de educador de infância, como de professor de primeiro e segundo ciclo. Portanto, também é com muito interesse que eu acompanhei esta apresentação, que acho que é extraordinariamente interessante e importante. E tinha aqui só duas questões. Acho que também foi muito clara. Eu é que não domino também estas formas de tratamento de dados e também não tendo acesso ao inquérito tal como vocês o construíram. Tinha aqui duas ou três questões, mais de pedido de clarificação e depois uma pergunta mais geral. Uma tem a ver com o próprio instrumento de recolha de dados, não é? Que vocês utilizaram, o inquérito. De alguma forma ele dá-nos uma imagem, dá-nos um retrato relativamente à satisfação na profissão destes inquiridos. A minha pergunta é se na estruturação do inquérito há de alguma forma a possibilidade de analisar as suas trajetórias, portanto não é apenas um retrato da situação atual, mas até que ponto é que vocês têm elementos que permitam cruzar e perceber as dinâmicas que foram ocorrendo ao longo da sua atividade profissional. Por exemplo, aqueles que estão neste momento no privado já passaram pelo público ou não, ou trabalharam sempre no privado, aqueles que estão no... Ok, perceber um pouco estas lógicas e também se foi a única atividade profissional que estes inquiridos tiveram até ao dia de hoje. Portanto, isto para mim era importante perceber, porque acho que as dinâmicas das trajetórias nos ajudam a compreender também a realidade de outra forma, talvez mais abrangente, mais dinâmica. Por outro lado, queria aqui também referir que acho extraordinariamente interessante os dados a que vocês chegam, porque principalmente, digamos que os grandes contributos que eu vejo relacionado com as minhas problemáticas têm a ver exatamente com as questões da formação dos educadores e dos professores, e que contributos é que o vosso estudo pode de facto trazer para este campo de práticas e de investigação, e por outro lado, até que ponto é que os elementos que vocês retiraram deste inquérito nos permitem repensar as condições de trabalho que os educadores e os professores têm nos seus contextos organizacionais e também as próprias formas de organização de trabalho. Acho que é as condições, por um lado, no sentido mais externo, e a organização do seu próprio trabalho, porque eu acho que isto são duas dimensões fundamentais e que sabemos que são foco de grande insatisfação. Portanto, acho que os contributos aqui a este nível, se vocês têm mais dados ou mais elementos que possam partilhar, eu gostava imenso de saber. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Vou tentar sequenciar as respostas seguindo a ordem pela qual foram sendo colocadas ou tentando articular. A questão da rede de quem trabalha na rede privada estar mais satisfeito, para nós também, ou para quem está no terreno, tem alguma lógica que tem a ver com a estabilidade no emprego. Não é? É porque quem está na rede pública, anualmente, quer dizer, se não estiver vinculado a um agrupamento, a uma escola, anualmente poderá ter de se deslocar, não sabe, há instabilidade, a imprevisão da colocação na rede pública, e quem está na rede privada, portanto, tem uma maior estabilidade, uma maior segurança no trabalho, e lá está um fator que contribui também para a segurança no trabalho. O pré-escolar, o grupo do pré-escolar também é um grupo que tem as suas especificidades, não é? Portanto, é um grupo de educadores que eu diria, primeiro, por ter uma maior autonomia em sala, também lhe permite desenvolver um trabalho, se calhar, mais de acordo com as suas crenças e, portanto, de alguma forma, nesse trabalho com as crianças, manter os seus níveis de satisfação. Contrariamente aos outros docentes em que já têm de ter uma maior articulação com outros grupos disciplinares, pensamos a partir do segundo ciclo, ou até mesmo no primeiro ciclo, que apesar de monodocência, portanto, há sempre outra gestão com outros profissionais. No pré-escolar eu diria que esta especificidade deste grupo também lhe permite, de alguma forma, lá está, um maior investimento nos tais fatores intrínsecos de satisfação com a profissão, que é o trabalho que é desenvolvido com as crianças em sala, poderão contribuir para esse aspecto.
efetivamente, Ana, nós no questionário, é um questionário extenso, é um questionário que recolhe informações sobre diferentes variáveis e que nós aqui não conseguimos, quer dizer, nós ainda não conseguimos analisar tudo e aqui também não teríamos espaço para essa partilha. E sim, nós perguntávamos outras profissões que tinham tido caso a profissão docente não tivesse sido a primeira escolha, no entanto não são muito elevados os números daqueles que tiveram outras profissões. Também questionamos há quanto tempo estão em determinadas redes, portanto rede pública, rede privada, há quanto tempo, e havia essa indicação do tempo, tal como também elencámos, discriminámos uma série de formações, para além das formações que contribuem para as habilitações académicas, elencámos uma série de outras formações e questionámos se tinham seguido essas formações, se tinham tido essas formações nos últimos anos, portanto, se recentemente tinham, de alguma forma, feito formações contínuas ou outras ações de formação ou outro tipo de formação para além das académicas para a melhoria na sua profissão docente. E nós acreditamos também, e temos pena de não termos ainda conseguido fazer esse trabalho, porque acreditamos também que isso nos poderá traçar um outro cenário, nos dará um outro retrato efetivamente para essas formas e condições de trabalho na carreira docente, que é efetivamente isso que nós pretendemos traçar esse cenário. Eu acho que quando esse cenário estiver traçado, aí sim, respondo a uma das questões do Frederico, aí sim eu creio que estaremos em condições de tentar ensaiar essa comparação com outros trabalhos que são feitos noutras profissões, não é? Poderemos aí sim comparar com resultados obtidos nas carreiras de investigação ou noutras carreiras sendo comparáveis. Eu acho que, quer dizer, há contextos que não são comparáveis, não é? Mas poderemos tentar estabelecer algumas relações, criar alguns diálogos que até este momento não nos foi possível. Obrigado, Carolina, mais uma vez. Havia aqui o pedido também de comentário, pergunta da Helena Serra. Obrigado. Olá, bom dia de novo a todos e a todas, e queria começar só por parabenizar a Carolina e a Catarina por este estudo tão interessante e pela partilha que estão aqui a fazer. É mais uma curiosidade e tem a ver com a questão da profissão e das profissões e sobretudo com a análise que depois vocês têm aqui imensos dados que poderão explorar de diferentes formas e quando estava a ouvir a Carolina, como trabalho sobre profissões, não é? Não sobre os profissionais da educação, mas outros profissionais, mas ocorreu-me aqui alguns aspectos que a sociologia das profissões tem colocado, nomeadamente às áreas à área da educação, não é? E às várias profissões da educação e os vários tipos de docentes, consoante também os graus de ensino, e são privado e público, e a minha pergunta era sobretudo, mais uma curiosidade ou um comentário, de saber se estão a pensar ou se já pensaram olhar para o contributo de alguns autores e de alguns trabalhos no âmbito da sociologia das profissões, não é? Com esse framework das profissões, porque eles de facto levantam aspectos muito interessantes, eventualmente poderão ajudar a compreender estes níveis de satisfação ao nível da docência, nomeadamente relacionados com a autonomia profissional, os regimes de regulação das diferentes profissões na educação, as estratégias da afirmação profissional, as equipas multidisciplinares, etc. Portanto, é mais um comentário e depois, se vocês estiverem interessadas, terei todo o gosto porque há muito trabalho, muito interessante nesta área, se vocês estiverem interessadas. É só isto.
Muito obrigada, Helena. Sim, para começar, a Catarina ela é socióloga, portanto a sociologia ela está sempre presente nestes trabalhos que vamos fazendo, e agradecemos muito a disponibilidade e certamente voltaremos à Helena para, numa sessão mais íntima, digamos assim, podermos pensar e discutir alguns destes aspectos, portanto linhas que nós trazemos, que se centram sobretudo neste olhar mais multidimensional, mais multidisciplinar, e eu acho que sim, poderá ser muito, muito rico esse contributo que a Helena nos poderá dar para enriquecer o nosso trabalho. Porque nós estamos mais centrados, ou o nosso olhar estava mais centrado nesta multidimensionalidade da leitura dos dados, mas poderemos obviamente ter um outro olhar considerando esses aspectos que a Helena nos referiu. Portanto, aliás, nós assumimos muito esta sessão de hoje exatamente para este trabalho, para esta discussão, para um trabalho que ainda está em curso e, portanto, de aceitarmos contributos que nos ajudem a melhorar e a enriquecer o nosso trabalho. Foi mesmo, assumimos este momento mesmo como um trabalho em curso e em progresso. Obrigado, Carolina. Julgo que é mesmo esse o espírito deste seminário e a ideia do permanente. Eu não sei se, entretanto, haverá mais gente que queira acrescentar alguma coisa. Tenho aqui mais um comentário no chat. Enfim, da Elizabeth Gomes, que diz que está com problemas de ligação, mas que ainda assim, enfim, diz que gostou muito da apresentação, que foi muito interessante, deixa aqui os comentários, e que ficou com dúvidas sobre os dados relativos ao público e privado. Os docentes do privado eram uma clara minoria da amostra e talvez se situem geograficamente num território mais limitado aos contextos urbanos. É possível fazer esta comparação? Enfim, julgo que ainda temos 1 ou 2 minutos para que a Carolina possa acrescentar alguma coisa a este respeito. Sim, mas portanto a estatística não nos engana e é aqui que nós também nos permitimos fazer estas análises, não é? Portanto, a estatística permite-nos efetivamente fazer chegar a estes resultados. A área geográfica foi uma variável que nós identificámos, mas que exatamente por não ser relevante nos dados nós não a integramos aqui neste descritivo, no entanto ela está, o levantamento foi feito, não dá um contributo mais, não é uma mais-valia, pelo menos para estas primeiras leituras que nós fazemos, e nós associamos mesmo obviamente que é uma leitura inferencial, é subjetiva, mas associamos esta satisfação na rede privada exatamente a essa estabilidade e a essa segurança que não existe na rede pública, ou que é mais difícil na rede pública, e também há a questão do trabalho administrativo. Nós sabemos que na rede pública os professores estão mais sobrecarregados com esse trabalho administrativo e, portanto, as solicitações externas são muito elevadas. Muito obrigado novamente, Carolina. Enfim, estamos aqui em cima da hora, não havendo mais inscrições. Eu gostaria de não deixar de começar por agradecer mais uma vez à Carolina e à Catarina também, enfim, a apresentação de hoje, o trabalho de hoje. Agradecer também particularmente à Carolina, que foi quem abordei na altura para vir aqui hoje, agradecer o entusiasmo com que acedeu à minha à interpelação. Não queria também deixar de agradecer a todos pela presença hoje, sendo que, enfim, já o disse no princípio, repito agora, este foi a última sessão deste primeiro ciclo, e para acabar, convidava-vos a acompanharem as redes sociais do SICS Nova. Hoje, ao longo do dia, julgo que ainda hoje será divulgado o programa do próximo ciclo, portanto, enfim, preparem-se para mais 6 sessões destas e para voltar, para continuarem a acompanhar este ciclo indefinidamente até ao verão. Creio que é tudo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos e até para a semana, já para a primeira sessão do segundo ciclo do Seminário de Investigação Permanente do SICS Nova. Muito obrigado.